Bem-vindos às sombras. Aqueles que retornam conhecem os riscos. Aqueles que chegam pela primeira vez, em breve entenderão. O relato desta noite chegou até mim através de palavras trêmulas, escritas por mãos que pareciam temer o próprio testemunho que registravam. Como de costume, preservei a essência perturbadora da narrativa, mantendo intacto o horror que ela carrega, enquanto protejo a identidade de quem ousou compartilhar sua experiência com as forças que habitam além do véu da compreensão humana. Os nomes foram alterados, não por descrença, mas por proteção. Quanto à veracidade do que estão prestes a ouvir, não me cabe julgar. A escuridão assume muitas formas, e algumas verdades são mais fáceis de negar do que enfrentar. A história de hoje vem de alguém que convive com a morte todos os dias, e mesmo assim tremia ao relatar o que testemunhou. Olá, meu nome é Sebastião. Tenho 63 anos e trabalho como coveiro há mais de 3 décadas aqui no cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos. Durante todos esses anos, vendo tantas almas chegarem ao seu destino final, muitas histórias passei a conhecer. Algumas contadas pelos familiares dos falecidos, outras surgidas dos próprios túmulos, como se as pedras frias guardassem memórias que só os que convivem diariamente com a morte conseguem ouvir. Mas de todas as histórias que este cemitério abriga, nenhuma é mais assombrosa e perturbadora do que a da moça que dançou com o diabo. Sei que muitos já ouviram versões dessa história, algumas cheias de exageros, outras que tentam racionalizar o ocorrido. Mas eu, Sebastião, que cuido desse pedaço de terra sagrada todos os dias, inclusive nas sextas-feiras santas, posso contar o que realmente aconteceu. Pois fui eu quem sepultou aquela infeliz jovem naquele fatídico dia. Tudo começou quando eu ainda era um jovem recém-contratado. Há quase 40 anos, São Carlos era uma cidade menor, onde todos se conheciam, e os valores cristãos eram seguidos com mais rigor. Naquela época, eu morava numa pequena casa nos fundos do cemitério. O aluguel era barato, e embora muitos considerassem mórbido viver ali, para mim era apenas um trabalho honesto que garantia o sustento da minha família. Minha esposa, Dolores, sempre reclamava da nossa situação financeira. Sebastião, você passa o dia todo cavando covas para os outros, mas nós mesmos já estamos enterrados na pobreza, dizia ela com frequência. Eu entendia sua frustração. Tínhamos 3 filhos e mal conseguíamos pagar as contas no final do mês. Muitas vezes eu pegava serviços extras, limpeza de túmulos, pequenos reparos nas capelas, qualquer coisa para ganhar um dinheiro adicional. Foi numa dessas ocasiões que conheci a família Almeida, uma das mais ricas e influentes da cidade. Eles me contrataram para fazer a manutenção do jazigo da família, um trabalho simples que pagava bem. A filha mais nova da família, Helena Almeida, às vezes acompanhava o pai nas visitas ao túmulo dos avós. Era uma moça de beleza extraordinária, com cabelos negros como a noite, e olhos de um azul tão intenso que parecia sobrenatural. Diziam pela cidade que seu olhar era capaz de enfeitiçar qualquer homem. Helena era conhecida por seu espírito rebelde e sua paixão por festas. Eu a observava de longe, enquanto fingia limpar as lápides vizinhas. Havia algo em Helena, algo além de sua beleza física, uma energia inquietante que parecia atrair as pessoas como mariposas à chama. Quando ela passava, até mesmo os pássaros que habitavam as árvores do cemitério silenciavam, como se prestassem reverência à sua presença. O tempo passou e a vida seguiu seu curso. Eu continuava com meu trabalho de coveiro, testemunhando o ciclo eterno da vida e da morte. Até que chegou o ano de 1985, e com ele aquela terrível Semana Santa que mudaria para sempre a história da nossa cidade. Era o início da Quaresma, um período de penitência e oração para nós católicos. Dolores estava empenhada em cumprir todos os rituais, abstendo-se de carne às sextas e rezando o terço diariamente. Nossos filhos, já adolescentes, seguiam o exemplo da mãe,
ainda que com alguma relutância própria da idade. Um dia, enquanto trabalhava no cemitério, ouvi duas senhoras idosas conversando sobre o escândalo que estava agitando a cidade. Helena Almeida, a jovem herdeira dos Almeida, havia decidido organizar uma festa de carnaval fora de época. E não em qualquer dia, mas na Sexta-feira Santa, o dia mais solene do calendário cristão. É uma afronta a Deus, dizia uma das senhoras, fazendo o sinal da cruz. Os pais dela estão desesperados, mas a menina não ouve ninguém. Dizem que já convidou toda a juventude da cidade. Esta mocidade não tem mais temor a Deus, concordou a outra. Vai acabar mal. Pode escrever o que estou dizendo. Confesso que fiquei perturbado com aquela notícia. Não por ser um homem extremamente religioso, mas porque, vivendo entre túmulos, você desenvolve um certo respeito pelos limites entre o sagrado e o profano. Algo me dizia que aquela festa realmente não deveria acontecer. Nas semanas que se seguiram, não se falava de outra coisa na cidade. A festa de Helena havia se tornado o assunto principal em todas as rodas de conversa. Os mais velhos condenavam veementemente a iniciativa, enquanto os jovens mal podiam esconder a excitação. Afinal, quem não gostaria de participar de uma festa na mansão dos Almeida? O convite chegou à minha casa de maneira inesperada. Meu filho mais velho, Francisco, que trabalhava como jardineiro em algumas casas da parte rica da cidade, foi incluído entre os convidados. Quando ele me mostrou o elegante cartão dourado, senti um aperto no peito. Pai, eu sei que é Sexta-feira Santa, mas todo mundo vai estar lá, argumentou Francisco, seus olhos brilhando de expectativa. É uma oportunidade única. Os Almeida nunca abriram as portas da mansão para pessoas como nós. Dolores, ao ouvir aquilo, quase desmaiou de indignação. De jeito nenhum. Nenhum filho meu vai profanar o dia da morte de Nosso Senhor em uma festa pagã. A discussão foi acalorada. No final, impus minha autoridade como pai e proibi Francisco de ir à festa. Ele ficou furioso, é claro, e passou dias sem dirigir a palavra a mim. Mas algo dentro de mim dizia que eu estava fazendo a coisa certa. Sexta-feira Santa chegou, trazendo consigo um clima estranho. O céu, habitualmente azul nessa época do ano, amanheceu coberto por nuvens escuras e pesadas. Uma tempestade parecia iminente, embora não fosse época de chuvas. No cemitério, onde eu fazia a limpeza habitual para a visitação que sempre acontecia nesse dia, as flores sobre os túmulos murchavam rapidamente, como se sugadas por uma força invisível. Quando voltei para casa ao anoitecer, descobri que Francisco havia desobedecido minhas ordens e partido para a festa. Dolores chorava desconsolada enquanto meus outros 2 filhos tentavam acalmá-la. Ele saiu escondido, pai, explicou minha filha Maria. Disse que não ia perder a festa por causa de superstições. Senti uma mistura de raiva e medo. Pensei em ir atrás dele, mas algo me dizia para deixá-lo fazer suas próprias escolhas e aprender com elas. Talvez eu estivesse exagerando, afinal. O que poderia acontecer de tão terrível em uma festa, por mais inadequada que fosse a data? Mal sabia eu que aquela noite entraria para a história de São Carlos, como a noite em que o diabo veio dançar. Quase meia-noite, quando ouvimos batidas desesperadas em nossa porta. Ao abrir, deparei-me com um Francisco completamente transtornado, pálido como cera, os olhos arregalados de puro terror. Pai, ele balbuciava, incapaz de formar frases coerentes. Seu corpo inteiro tremia, e percebi que ele havia corrido por um longo percurso, pois estava ofegante, e suas roupas estavam ensopadas de suor. Levamos alguns minutos para acalmá-lo o suficiente para que pudesse contar o que havia acontecido. E quando finalmente conseguiu falar, suas palavras gelaram meu sangue. A festa na mansão dos Almeida havia começado como qualquer outra, contou ele. Música alta, bebidas à vontade, jovens se divertindo. Helena, a anfitriã, estava deslumbrante, num vestido vermelho que contrastava com sua pele alva.
Ela circulava entre os convidados, garantindo que todos tivessem o que beber e se divertissem, ignorando completamente os olhares de reprovação dos poucos empregados mais velhos que serviam na festa. Conforme a noite avançava, a música ficava cada vez mais alta e a dança mais frenética. Foi então que ele chegou. Era um homem alto, pai, mais alto que qualquer um de nós, disse Francisco, ainda trêmulo ao recordar. Estava vestido impecavelmente, todo de preto, com um chapéu que sombreava parcialmente seu rosto. Mas mesmo assim, dava para ver que era bonito, muito bonito. Tinha um sorriso que parecia iluminar o salão inteiro. O estranho entrou sem ser anunciado, como se as portas tivessem se aberto sozinhas para ele. Ninguém pareceu questionar sua presença. Pelo contrário, as pessoas lhe abriam caminho, hipnotizadas por sua presença magnética. As mulheres, especialmente, não conseguiam tirar os olhos dele. Havia algo estranho nos pés dele, continuou Francisco. Um deles parecia diferente, menor, deformado. Mas ele se movia com tanta elegância que quase não se notava. O misterioso convidado caminhou diretamente até Helena, como se todos os outros na sala fossem invisíveis. Fez uma reverência diante dela e a convidou para dançar. Helena, aparentemente encantada, aceitou sem hesitação. Quando eles começaram a dançar, pai, foi como se o resto do mundo tivesse parado, contou Francisco. A música mudou para algo que ninguém reconhecia, uma melodia que parecia vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Era bonita, mas tinha algo errado, algo que fazia seu coração apertar. O casal dançava como se flutuasse sobre o chão, girando e girando em movimentos perfeitos e sincronizados. Os outros convidados se afastaram, formando um círculo ao redor deles, incapazes de desviar o olhar daquele espetáculo hipnótico. À medida que a dança continuava, o salão foi ficando cada vez mais quente, a ponto de se tornar sufocante. Algumas pessoas começaram a sentir-se mal, mas ninguém conseguia sair, como se uma força invisível os mantivesse presos ali. Foi então que o relógio da mansão começou a badalar, anunciando a meia-noite. No primeiro sino, a música parou abruptamente. No segundo, todas as luzes do salão piscaram. No terceiro, um vento gelado varreu o ambiente, apagando todas as velas. E quando o 12º sino soou, um clarão iluminou o salão, revelando o estranho em sua verdadeira forma. O rosto dele não era mais humano, pai, disse Francisco, agora chorando descontroladamente. Seus olhos brilhavam como brasas, e em sua cabeça havia chifres, e aquele pé diferente era um casco de bode. Convidados, paralisados pelo terror, testemunharam quando o ser demoníaco se inclinou sobre Helena e sussurrou algo em seu ouvido. A jovem, que até então parecia estar em transe, despertou subitamente para o horror da situação. Seu grito de pavor ecoou por toda a mansão. Ele gargalhou. Pai, uma risada horrível que parecia vir das profundezas do inferno, continuou Francisco. E então, bem diante dos nossos olhos, o chão sob os pés deles começou a rachar, abrindo-se em um buraco negro de onde saía fumaça e um cheiro de enxofre. Helena tentou se afastar, mas o ser a segurava firmemente pela cintura. Seus olhos, outrora tão azuis e vivos, agora estavam arregalados de puro terror. Ela suplicava por ajuda, estendendo as mãos para os convidados, mas ninguém conseguia se mover. Você dançou com o diabo na noite mais sagrada, disse a criatura com uma voz que parecia feita de 1000 sussurros agonizantes. Agora dançará comigo pela eternidade. E com essas palavras, ele a puxou para o abismo. O último som que se ouviu foi o grito desesperado de Helena se dissipando na escuridão, antes que o chão se fechasse novamente, como se nada tivesse acontecido. O pânico tomou conta do salão. Convidados corriam em todas as direções, empurrando-se, gritando, tentando encontrar as saídas. Francisco, em meio à confusão, conseguiu escapar e correu sem parar até nossa casa. É tudo verdade, pai, juro por Deus, concluiu ele,
agarrando meus braços com força. O diabo veio e levou Helena Almeida. Confesso que, naquele momento, parte de mim queria acreditar que tudo aquilo era fruto do álcool e da imaginação exaltada de um jovem. Mas conhecia meu filho e sabia que ele não inventaria uma história tão elaborada. Além disso, havia um terror genuíno em seus olhos, um medo tão profundo que não poderia ser fingido. Dolores fez o sinal da cruz repetidamente, murmurando orações. Mandei que todos ficassem em casa. Tranquei bem as portas e janelas e passei a noite em vigília, com um crucifixo em mãos, esperando pelo amanhecer. As primeiras notícias chegaram com o sol. A cidade inteira estava em polvorosa. Diziam que Helena Almeida havia desaparecido durante sua festa e que vários convidados precisaram de atendimento médico após sofrerem uma espécie de ataque coletivo de histeria. A polícia foi chamada. Buscas foram iniciadas. A versão oficial era de que Helena provavelmente havia fugido com algum pretendente não aprovado pela família, aproveitando a confusão da festa. Mas eu, que ouvira o relato aterrorizado de meu filho, sabia da verdade. E aparentemente não era o único. Rumores sobre o que realmente acontecera naquela noite começaram a se espalhar, crescendo e se transformando a cada novo relato. Alguns diziam que viram o estranho de chapéu chegando em uma carruagem puxada por cavalos negros. Outros juravam que, após o desaparecimento de Helena, encontraram pegadas de casco no chão do salão. Os dias se passaram sem notícias de Helena. A mansão dos Almeida, antes símbolo de poder e riqueza, tornou-se um lugar maldito que todos evitavam. Os pais da moça, devastados pela perda e pela vergonha, raramente saíam de casa. E então, exatamente uma semana após o desaparecimento, aconteceu algo que confirmaria definitivamente o horror sobrenatural daquela noite. Era madrugada, e eu estava dormindo profundamente quando ouvi um barulho estranho vindo do cemitério. Soava como o arrastar de correntes, intercalado com um choro feminino distante. Pensando que poderia ser algum vândalo profanando túmulos, peguei minha lanterna e uma pá, que serviria como arma se necessário, e saí para investigar. A lua cheia iluminava o cemitério, projetando sombras fantasmagóricas entre as lápides. Segui o som do choro que me levou até uma área mais antiga, onde ficavam os túmulos das famílias tradicionais da cidade. E lá estava ela, ajoelhada sobre a terra ainda fresca de um túmulo recém-aberto. Helena Almeida. Ou pelo menos algo que se parecia com ela. Seu corpo estava curvado em uma posição impossível para qualquer ser humano. Sua pele, antes tão alva e perfeita, agora tinha um tom acinzentado e parecia ressecada, como couro velho. Seu vestido vermelho estava em farrapos, coberto de terra e de uma substância escura que parecia sangue seco. Quando apontei a lanterna em sua direção, ela ergueu a cabeça e quase deixei a lanterna cair com o susto. Seu rosto estava contorcido em uma expressão de angústia indescritível, e seus olhos, antes azuis como o céu, agora eram 2 buracos negros vazios, dos quais escorriam lágrimas de sangue. Por favor, ela sussurrou com uma voz que parecia vir de muito longe. Me enterre aqui, não quero voltar para lá, não quero dançar mais. Paralisado pelo horror, não consegui responder. Helena, ou o que restava dela, continuou. Ele me deixou voltar apenas para encontrar descanso em solo sagrado. Uma última misericórdia, ele disse. Mas tenho apenas até o amanhecer, ou ele virá me buscar novamente. Por favor, coveiro, me ajude. Engoli em seco, sentindo meu coração bater tão forte que achei que fosse explodir. Parte de mim queria fugir dali, voltar para a segurança da minha casa, fingir que nada daquilo estava acontecendo. Mas outra parte, talvez a parte que lidava diariamente com a morte e sabia que cada alma merecia paz, me fez ficar. Eu vou te ajudar, consegui dizer finalmente. Com mãos trêmulas comecei a cavar. Helena se deitou na terra, fechando aqueles horríveis olhos vazios, suas mãos cruzadas sobre o peito numa posição de repouso. Enquanto cavava,
Ela me contou em sussurros entrecortados o que havia acontecido naquela noite fatídica. Como o diabo a levara para um lugar de escuridão eterna, onde almas condenadas dançavam sem parar, em agonia constante. Como ele a fizera sua parceira especial, forçando-a a dançar até que seus pés sangrassem, apenas para que se curassem e o tormento recomeçasse. Tudo porque desafiei o sagrado, lamentou ela. Por uma noite de diversão, condenei minha alma à eternidade de sofrimento. Quando a cova estava pronta, ajudei-a a se deitar dentro dela. Ao tocá-la, percebi que seu corpo era frio como gelo e sua pele tinha a textura de pergaminho antigo. Cubra-me completamente, pediu ela, e marque este lugar com uma cruz. Prometa que vai impedir que ele me encontre novamente. Prometi com lágrimas nos olhos que faria isso. Comecei a jogar terra sobre ela, sentindo uma tristeza profunda ao ver aquele rosto jovem, agora desfigurado pelo tormento, desaparecer sob a terra escura. Quando terminei, marquei a sepultura improvisada com uma cruz de madeira que fiz rapidamente com 2 galhos e um pedaço de corda. Rezei todas as orações que conhecia, pedindo a Deus que tivesse misericórdia daquela alma atormentada. O sol começava a nascer quando terminei. Exausto física e emocionalmente, voltei para casa, onde encontrei minha família preocupada com minha ausência. Não contei a eles o que havia acontecido. Algumas coisas são pesadas demais para compartilhar, mesmo com os que amamos. Nos dias que se seguiram, os Almeida foram informados por fontes anônimas. Não fui eu, juro, sobre o aparecimento do corpo de Helena no cemitério. Eles providenciaram um túmulo adequado para a filha, uma pequena capela de mármore branco, bem próxima de onde eu a havia enterrado naquela noite. O caso oficial foi encerrado como uma morte por causas desconhecidas, e a cidade lentamente tentou voltar ao normal. Mas nada seria como antes. As pessoas evitavam passar perto da antiga mansão dos Almeida, que logo foi abandonada e caiu em ruínas. O túmulo de Helena se tornou objeto de peregrinação e superstição. Alguns iam lá para deixar flores, outros para fazer pedidos, acreditando que uma alma que conheceu o inferno teria influência para interceder em seu favor. Quanto a mim, continuei meu trabalho de coveiro, mas nunca mais fui o mesmo. Como poderia depois de ter visto o que vi? Depois de ter tocado em alguém que voltou do inferno? Anos se passaram. A pequena capela de Helena se tornou um ponto de atração para curiosos e praticantes de ocultismo. Rituais estranhos eram realizados lá durante a noite, apesar da vigilância que tentávamos manter. Diziam que quem invocasse o espírito de Helena na Sexta-feira Santa à meia-noite seria presenteado com riquezas infinitas. Mas a verdade é que alguns desses aventureiros desapareceram misteriosamente, nunca mais sendo vistos. Com o tempo, a capela foi deteriorando-se, não apenas pela ação do tempo, mas também pelos atos de vandalismo daqueles que buscavam pedaços do mármore como amuletos. Eventualmente, a administração do cemitério decidiu demolir a capela, para o bem de todos. Alguns dizem que os restos mortais de Helena foram transladados para o jazigo de sua família em outra cidade. Outros acreditam que seu corpo nunca esteve realmente ali, que o que enterrei naquela noite foi apenas uma sombra, um eco de sua alma condenada. A verdade? Bem, a verdade é algo que carrego comigo, um segredo pesado que logo me acompanhará ao túmulo. Hoje, décadas depois, ainda trabalho neste cemitério. Meus cabelos embranqueceram. Minhas mãos estão calejadas de tantas covas que cavei. Mas meus olhos ainda conseguem ver o que a maioria não vê. E às vezes, nas noites de Sexta-feira Santa, quando o silêncio do cemitério é mais profundo, posso jurar que ouço o som distante de música e o arrastar de passos, como se alguém, ou algo, ainda estivesse dançando eternamente com o diabo. Por isso, meu jovem, quando me pergunta sobre a moça que dançou com o diabo, digo para ter cuidado com o que busca. Algumas histórias não são apenas histórias.
Algumas são avisos, lembretes de que existem limites que não devemos cruzar, dias sagrados que não devemos profanar. E se um dia, em alguma festa, você vir um homem alto, elegantemente vestido, com um chapéu sombreando o rosto e um pé estranhamente desproporcional, lembre-se da pobre Helena Almeida. E pelo amor de Deus, não aceite seu convite para dançar.